Pastores, por que treinar no imersão? Imersão é capacitação. Imersão é mergulho, tudo bem? Imersão é mergulho. Nós estamos mergulhando nas águas da aliança. Mas por que falar tanto do assunto? Porque sempre haverá rebeldes surgindo no nosso ministério. Por exemplo, eu já fui na igreja de alguns. Quem eu já fui pregar na sua igreja? Aí falei de aliança, tudo bem? Aí eu saio, aquele povo que recebeu a palavra fica legal durante um tempo. Mas depois, alguém pode começar a esquecer. Converte 20, 30 pessoas, o diabo infiltra um rebelde no meio. E aí começa novamente uma nova insurgência. Insurgência é rebelião. Maravilha. Eu não estou lá. Eu não sou Deus, eu não consigo ser onipresente. E Deus então me deu a graça para poder ensinar sobre isso. Tenho certeza, pastor, que hoje você vai ter resposta para algumas coisas. Você vai reunir sua liderança e ensinar para eles. Pega esse material, ensine para eles a aliança. Tem um pastor que fez um negócio muito interessante, eu achei lindo. Ele pegou um dos meus livros, acho que foi o Liderança Aliançada, depois o Poder da Aliança, esses dois aí. Botou um na mão de cada líder e marcou um café por semana com o pessoal. Só que ele falou assim, porque o pessoal não lê. Não, o pessoal não lê. E crente lê a Bíblia quando é muito fiel. Quando é muito fiel, lê a Bíblia. E esse pastor teve uma ideia da sabedoria. Eu gosto de copiar coisa boa. O que ele fez? Ele falou, gente, um cafezinho lá em casa. Um café com biscoito, irmão. Não é para serrar a boia lá, não. Cafezinho com biscoito, queijo, Minas. Só que ele falou assim, ó, pega o livro que eu dei e leia o primeiro capítulo e anota a principal coisa que Deus falou com você no capítulo. A gente vai fazer uma conversa lá. Quando chegou lá, ele não pregou sobre o capítulo, não. Sabe o que ele fez? O que Deus mais falou com você? Aí a pessoa falava, o que Deus mais falou com você nesse capítulo? Todos falaram. Deus falou comigo assim, que eu tenho que ser assim. As pessoas estavam se comprometendo. Aí no final ele falou, que bom que Deus falou com vocês. Que bom. Aí ele orou, lembra, Deus falou com você que você tem que melhorar assim, fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Semana que vem o outro cafezinho, o segundo capítulo, tá? Mas as pessoas é que estão lendo e elas estão falando o que leram. E tem um ditado chinês que diz assim, eu sou o senhor do que não disse, servo do que falei. Do momento que as pessoas falaram, ela tem que servir debaixo daquilo que falaram. Porque crente tem palavra, não tem? Aliançado tem mais ainda, e tem profecia. Então você vai honrar as coisas que saírem dos seus lábios. Tudo bem? Vamos lá, queridos. Olha, vamos trabalhar aqui em cima de um assunto bem interessante, para a gente poder caminhar num milagre aqui tremendo. Em Números, no capítulo de número... Não, vamos fazer um negócio. Já está com as árvores aí? Está aí? Está aí? Pertinho? Algumas pessoas eu falei aqui sobre a sequoia. Quem já eu falei sobre a sequoia, você já sabe? Então tá, só vocês não valem falar, tá? Vou mostrar para vocês a sequoia. Isso vai para um novo livro que eu vou escrever. Mas eu achei tão interessante quando eu estava pesquisando sobre a sequoia. Se puder apagar as luzes aqui um pouquinho, vai aparecer ali umas árvores. E eu quero mostrar para vocês que a sequoia é a maior árvore do mundo. A maior árvore do mundo. Ali está no escuro a floresta, mas ela vai ficar de dia daqui a pouco. Vocês são ótimos. Bom, gente, vocês estão vendo as crianças aqui? A sequoia, ela é tão grande que ela chega a atingir 90 metros de altura. Para melhorar para você, 90 metros corresponde a um prédio de 30 andares. A sequoia chega a atingir a altura de um prédio de 30 andares. Tem outras imagens? Olha aqui, ó, a mocinha pedindo ali, meu Deus, ela é tão grande, como é que eu vou fazer para crescer? Ela está ali, né, quebrantada. Olha a outra aí. Aí, ó, às vezes para abraçar uma sequoia precisa de 10 homens, essa aqui ainda é pequena. 10 homens de braços abertos e não conseguem abraçar o tronco da sequoia. De tão grande. Essa aí já foi. Obrigado. Deixa parado.
Agora, olha o detalhe. Essa árvore, irmãos, o tronco dela chega a ser dessa largura aqui, ó. Uma circunferência enorme. A galhada dela, as galhadas dela começam a partir dos 25 metros de altura. A sequoia é uma árvore tão grande, eu fico imaginando as toneladas do tronco da sequoia. Quanto de tonelada deve pesar uma sequoia desse tamanho, 90 metros de altura, o tronco 10 homens para poder abraçar? Então, é uma árvore muito grande. Eu fui pesquisar sobre a sequoia. Eu queria assim, só aqueles que não sabem, por favor, vamos ver se você consegue guardar. Quanto será, me ajude, tá? Que deve ser a raiz de uma árvore desse tamanho, a profundidade dessa raiz. Veja, a árvore atinge 90 metros. Toneladas de peso. Quanto será a profundidade de uma raiz dessa? Alguém quer chutar? 180? 180? 80? 150? Quem acha que é mais? Oi? Quem acha que é menos? Olha para mim aqui, ó. Pasme diante do que eu vou falar. A profundidade máxima dessa árvore é de 2 metros. 2 metros. Eu vou te explicar melhor. Vamos ver aqui para poder te explicar daqui a pouco, tá? Segura. A sequoia, quando ela começa a crescer, ela afunda no máximo 2 metros e depois ela vai para os lados. A raiz dela cresce para os lados e ela vai entrelaçando em todas as árvores da floresta. Dessa forma, ela é conhecida como árvore comunitária, ela é a árvore da aliança, porque aliançado cresce muito, porque ele tem apoio, tem ajuda. Aí, ó, ela vai entrelaçando todas as 360 graus, ela faz aliança, ela não prejudica nenhuma árvore, ajuda todas elas, mas ela é ajudada por as árvores, pequenas, médias e grandes. Pô, a raiz dela está entrelaçada em tudo. Aí ela vai crescendo. Atenção, se alguém fosse forte para arrancar uma árvore da floresta, a sequoia ia sofrer. Se alguém tivesse condição de arrancar uma sequoia, ia mexer com parte de toda a floresta, porque ela é uma árvore comunitária. Agora atenção, já acharam o tronco da sequoia morto há mais de 100 anos de pé. E quando foram descobrir, aquele tronco estava sustentado por toda a floresta em volta. Porque quem é aliançado até depois de morto tem sua memória conservada. Nossa, Deus. Eu quero pedir, por favor, um rapaz aqui, um rapaz, deixa eu ver um rapaz, deixa eu pensar no rapaz, tá, agora vem um cara forte aqui, quem é um cara alto e forte? Não, Vaguinho, pode ficar, por favor, meu querido. Pega ele e coloca ele no chão, pode colocar ele no chão, pode deitar ele, bota ele no chão, deita o cara. Legal, né? Deitou. Os dois num combate, ele vai cair. Agora você pensa se esse homem cai por cima dele. Muito bem? Levanta aqui. Por favor, espere um pouquinho ali no canto. Isso. Agora vamos lá. Aliançado, cadê o pessoal do guardião? Guardião, em ação. Mão no ombro. Vai. Mão no ombro. Atrás, mão no ombro. Atrás, na frente. Cadê o pessoal? Está lá em cima, né? Trabalhando, vamos lá? Mão no ombro aqui atrás dele, ó. Dele aqui, ó. Pronto, o outro na frente. Vai lá na frente, encaixa no outro. Vai encaixando também, vai na frente, gente. Cadê vocês? Isso. Aqui, ó. Pega aqui no Adam. Vai encaixando lá. Isso. Junta aqui também, ó. Cadê o outro daqui? Tem mais gente aí? Cadê? Junto em volta. Não, nossa, ela com barrigão. Aí, agora firma bem no mesmo Gustavo. Tudo bem? Tá todo mundo firmado?
tenta a sorte. Sabe o que eu estou dizendo? Quando você está sozinho, você é vulnerável. Quando você está junto, o inimigo não pode contra ti. Oh, meu Deus, obrigado, meu santo. Fiquem aqui. Muito obrigado, querido. Olha aqui, ó. Preste atenção. A sequoia, quem olha a sequoia pensa que ela está sozinha. É porque a aliança dela é feita no subterrâneo, onde as pessoas não veem. Quando o mundo olhar para você, vai pensar, está sozinho, vou chegar. Quando chegar, vê que você está forte, porque você tem muita gente com você. Vamos aplaudir ao Senhor aí. Obrigado, meu santo. Obrigado, gente. Bom, agora eu posso pregar? Então tá, vou voltar para aqui agora. Vamos lá. Vê até uma guardiã do barrigão, hein? Queridos, olha, deixa eu falar com vocês. Quer levar alguém para abençoar a sua igreja pregando sobre aliança? Pastor Júnior. Quer treinar seus jovens e adolescentes na aliança? Essa turma que está aqui, ó. Essa turma que está aqui. Ensine a aliança ao seu povo. Ministre sobre isso. Vai fazer um congresso, tem um monte de pregação. Bota a aliança lá. E o bom é que o homem faz tudo. Ele já canta, prega, ministra, dá, recebe, expulsa demônio e cura o povo. Entendeu? Ele é bênção demais. Amém? Vamos lá. Em Números, no capítulo 16, eu vou evitar de ler o texto, porque eu vou ler um texto lá na frente. Coré se rebela contra Moisés. Mas observe a rebelião, e aparentemente parece uma palavra que eu já preguei em alguns lugares, mas não é. Coré se rebela contra Moisés porque ele queria ser o sacerdote. No entanto, Moisés se prostra, ele orou ao Senhor. Coré agrega pessoas, isso é um perigo, irmãos. Porque quando um líder se rebela, uma pessoa fraca de influência, ele se rebela, ele não tem influência. E sabe o que está acontecendo lá na igreja? Olha bem, irmãos, eu ensino sobre aliança há quantos anos? E ano retrasado eu tive 5 focos de rebelião na igreja. Lá na minha igreja, 5 focos. Quando eu digo minha igreja, não é nenhuma presunção, não, é com orgulho, é minha igreja. Você tem orgulho da sua igreja? Tem orgulho que não é pecado não, irmão, quer ver? Quem aqui já é pai e mãe? Só fica com a mão levantada quem tem filho feio. Então. Pronto aí. Então, com muito orgulho, lá na minha igreja, 5 focos de rebelião. Nenhum deles tiveram êxito. Por quê? Porque a igreja tem resposta para eles. Como eu soube que tinha 5 focos? Porque a pessoa acabava de sair de uma casa, alguém me ligava, o pastor fulano está doido, falando mal da igreja, falando mal, mandei correr da minha casa. É mesmo? Aí daqui a pouco o outro, acabava de sair, ó pastor, mandei sair fora. Está doido, como falei com ele aqui, não quer se arrepender não. Nenhum deles conseguiram dividir, rachar a igreja como antes. Porque a igreja está treinada, tem respostas. E quando o rebelde surge, irmão, rebelde só fica na igreja, enquanto tem gente que o ouve. Se seu povo não der ouvidos para ele, ele vai procurar outro arraial. E já vai tarde. Então, Coré se rebelou contra Moisés, querendo um posto, querendo um cargo. Moisés se prostra e ora, eles são punidos, mortos. Deus pega os incensários, manda derreter e colocar como memorial. Quando vou olhar para ali, não quero murmuração no meio do meu povo. Legal, tudo bem. Mas Deus falou, eu preciso escolher, e qualquer um que você indicar, mesmo sendo no meu nome, Moisés, o povo vai questionar, porque eles estavam lutando pelo cargo, pelo posto sacerdotal. E se eu falar para você, eles vão questionar você. Eu vou dar um sinal para que fique sabido que eu é que estou escolhendo o cara que eu quero. Aí Deus falou, peguem um bordão de cada tribo de Israel, de cada tribo, e da tribo de Levi pega o bordão de Arão.
grave o nome de cada um no seu cajado e coloque diante da arca da aliança. O bordão que florescer no dia seguinte, essa é a família que eu escolhi, e esse sinal fará com que nenhum deles questione você, Moisés, principalmente porque Arão é o seu irmão. E aí, colocaram o bordão de cada um, e o bordão de Arão deu folhas, flores e amêndoas no dia seguinte, porque quando quem não dava fruto está perto da aliança, passa a frutificar. Muito bem, mas aqui é fácil fazer isso, só que eles estavam no deserto não dá amêndoa até hoje. O último lugar que eles viram amêndoa foi lá na terra de Gósen, no delta do Nilo. Nós vamos até passar lá esse ano, para poder aprender a aliança lá. E aí o que acontece? E agora o bordão de Arão floresceu, mas Deus disse: pega o bordão de Arão, Moisés, coloque dentro da arca da aliança, para que sirva de memorial, porque eu não quero o meu povo reclamando da vida, reclamando das coisas, reclamando dos projetos. Legal, tudo bem? Então Arão foi escolhido. Quem escolheu Arão? Deus. Quem escolheu Arão? Deus. Agora, olha a vida de Arão, gente. Quando ele foi escolhido, Deus mandou fazer a roupa sacerdotal, mas a roupa do sumo sacerdote. Arão era uma das principais figuras em todo Israel, o primeiro sumo sacerdote de toda a história. O sumo sacerdote era um homem que tinha uma vestimenta tão nobre, ele tinha que andar com ela. O sumo sacerdote tinha sinos em sua roupa, e quando ele se levantava, ele precisava de ajuda para botar todas as indumentárias da roupa. E quando ele andava, o sino vinha, porque o povo tem que saber, a nossa autoridade máxima está passando, tem que haver reverência. Eu servi na vida militar, é mais ou menos assim. Está todo mundo aqui da mesma patente conversando normal. Se entrar um oficial, atenção grupamento, todo mundo tem que parar o que está fazendo e fazer a posição de reverência, porque está entrando uma autoridade. A roupa de Arão fazia isso. Deus escolheu ele para ser a autoridade sacerdotal. Mas que isso, irmãos, estava incluso. A roupa dele fazia parte do tabernáculo, porque quando Bezalel foi fazer todos os detalhes do tabernáculo, incluiu a roupa sacerdotal como o parte do tabernáculo. A roupa dele tinha 12 pedras preciosíssimas, e dentro da estola sacerdotal os 2 maiores diamantes de toda a história, Urim e Tumim. E Deus falava por ele. Quando os 2 acendiam, era sim, pode ir à guerra. Quando um só acendia, era não, não vá. Quando nenhum acendia, porque eu não quero papo contigo. É o que aconteceu com Saul. Deus não queria falar com Saul nem por Urim. Mas Deus falava. Pensa, um diamante profético que brilhava segundo a vontade de Deus. Tudo isso fazia só o Arão podia vestir isso. Ele era o cara ou não era? Meu Deus, irmãos. Meu Deus do céu. Uma vez por ano, a arca era vista por todos, mas ela só podia ter a introdução de alguém no Santo dos Santos, uma vez por ano. Um cara só entrava, nem era o Moisés, era o Arão, e o Arão então entrava lá, e ele tocava na aliança. Fala se Arão não era o cara. Era o cara. Deus escolheu ele. Mas agora eu quero falar um pouquinho também do Moisés. Olha o que a Bíblia diz, gente, a respeito do Moisés, porque assim é muito forte o negócio que Deus coloca os negócios na Bíblia, que eu sinceramente, irmãos, é tremendo demais. A Bíblia diz que, com relação a Moisés, em Deuteronômio 34, verso de número 10, diz assim: nunca houve alguém como Moisés. Nunca se levantou antes profeta algum como Moisés, que Deus falasse face a face, cara a cara com ele. Olha bem, os 2 homens que Deus escolheu. Irmão, Moisés era um cara que no capítulo 3 de Êxodo, quando ele estava lá, subindo o Sinai, porque ele disse consigo mesmo: subirei lá e verei essa grande maravilha. Ele não tinha ninguém para falar, ele mesmo se motivou. Quando faltar alguém para te dar motivação, diga consigo mesmo. Eu acho engraçado que Deus disse consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
não é? Deus disse consigo mesmo. Davi disse consigo mesmo também: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está falando para ele mesmo, não é? Moisés diz consigo mesmo, e a mulher do fluxo de sangue, ninguém mais queria ouvir a história daquela mulher, e ela disse consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. Inclusive eu tenho um livro que o título dele é Diga Consigo Mesmo. Você tem que ser o maior profeta da sua própria vida. De vez em quando a gente tem que ir para frente do espelho: cara, tu é um vencedor, rapaz, você vai vencer. Então tem que dar um jeito, poxa vida. Né? Vamos lá. E Moisés disse consigo mesmo: subirei lá e verei essa grande maravilha. Ele sobe, e quando ele vai chegando perto da sarça, que o fogo arde, mas ela não é consumida, uma voz sai de dentro do fogo: Moisés, não te chegues para cá. Na mesma hora ele entendeu que era Deus, e ele escondeu o rosto para não olhar para Deus, gente. Escondeu o rosto. Falei: ixi, é Deus, deixa eu esconder o rosto. Ele esconde o rosto e se prostra. Aí de repente, fogo ardendo, Deus espera, e Moisés diz: Senhor, o Senhor tem algum comando para mim? Sem olhar, sem olhar. Aí a voz sai de dentro do fogo: sim, Moisés, tire a sandália dos pés, você acabou de chegar em território sagrado. Aí ele tira a sandália dos pés, e Deus fala: ó, eu ouvi o clamor do meu povo, e escolhi você para ser o libertador da nação. Caramba, cara, meu Deus do céu! O cara estava andando ali de boa, cara, no deserto. Ouvi o clamor do meu povo, escolhi você para ser o libertador de uma nação. Ele tenta com Deus e vai até o capítulo 4 se esquivar, e Deus é fera quando ele pega alguém se esquivando. Por fim ele diz: eu sou gago. Rapaz, quem fez a boca do homem foi o Senhor. Quem fez o homem foi o Senhor. Mas porque você está de gracinha, agora eu não vou te curar mais não. Já mandei Arão vir, já está vindo para cá, e você vai falar com ele e fala o resto. Você vai fazer a obra. Sabe que você está aqui, irmão? Porque você vai fazer a obra, ou então você vai fazer a obra. Você vai ou vai? Aí, olha o detalhe. O Moisés então vai fazer a obra. Irmão, Moisés é o cara que fez um rio virar sangue. Deus deu para ele um cajado ungido diante do fogo. E ele: Senhor, mas quem que sou eu? Estou aqui com essa roupinha desgastada. O que é isso que você tem na mão, Moisés? Uai, Deus, um cajado. Então é com ele que eu vou fazer a obra. Você não precisa de coisa nova, não. Deus vai consagrar você agora para você agir no sobrenatural. Coisa da aliança, hein? Mas vamos lá, o mistério. Aí o Moisés, irmão, ele riu. Não, é um milagre demais. Chega um ponto que 10 pragas, e Deus usando ele com milagres poderosos. Aí ele chega diante do mar assim, e o pessoal diz: Moisés, e agora? Fogo está lá, o mar está aqui, e atrás do fogo os egípcios estão vindo. Aí ele foi clamar, né? Porque o clamor do pastor é assim: ele foi clamar: Deus, e agora? A morte do pastor clamou é grito, viu? Ele estava gritando. Aí Deus fala: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que... Para onde? Fogo de um lado, água do outro. Mas Moisés não teve essa dúvida. Ele falou: povo de Israel, na direção da água. Eu fico imaginando um judeuzinho mineiro falar: aqui, prepara para nadar, viu? Mas eu acho linda a Bíblia, porque às vezes a gente quer inverter a ordem. Deus não abriu o mar enquanto o povo não começou a marchar. O mar só abre quando você for na direção dele. Se você não tiver fé para isso, meu irmão, o mar vai ficar fechado. Às vezes está esperando Deus dar um negócio para fazer a obra. Vai lá que a coisa vai acontecer. Ele disse, o mar abriu. Deus segurou o povo com fogo de noite, irmão. Fogo segurando o faraó. E era o mesmo fogo que segurava o inimigo, clareava o mar para o povo passar. A glória de Deus vai fazer isso. O inimigo não se aproxima e ilumina o teu caminho. Hein? Beleza, chega lá do outro lado, o mar fecha, mata todo mundo, aleluia. Moisés foi o cara, irmãos, que orou ao Senhor, e Deus mandou carne até ficar 2 côvados, um côvado, 45 centímetros, medida do cotovelo à ponta do dedo.
Então era mais ou menos essa altura de carne para todo Israel comer até sair pelos narizes. Quem já vomitou e saiu pelo nariz? Se ficar murmurando, você vai... Ó, tá. Aí, então, tá na Bíblia. Olha só. Irmãos, olha para mim aqui. Moisés foi o cara mais usado por Deus em toda a história. Diz a Bíblia que Deus falou assim: Moisés, sobe no monte, eu quero falar contigo. Aí ele sobe no monte, Deus escreve com o dedo dele, tira 2 lascas, escreve com o dedo dele as tábuas, fala que é aliança, tá, Moisés? Coloca lá na arca da aliança. Eu estou escrevendo aliança, vai levar para o pessoal. Meu Deus do céu, irmão. Aí Moisés vai, cara, e desce. Na segunda vez, e quando ele desce, irmãos, a Bíblia diz que ele foi a primeira vez, quando ele vai a segunda, ele falou: Moisés, espera aí um pouquinho. Ninguém toca no monte, não. Como é que é, Deus? Ninguém, o Josué subiu com você também. Ninguém, quem tocar no monte vai morrer, eu quero só você. Fala a verdade, irmão, se Moisés não era o cara. A intimidade que Deus tinha. Aí Moisés subia no monte, o monte tremia e fumegava, irmão, porque a glória de Deus desceu no Sinai. Nós vamos lá no Sinai esse ano, e o Sinai, a Bíblia diz, Deus escolheu um monte na terra para ser o monte dele, e é o nome desse monte, o monte tremia e fumegava. Moisés já chegou lá, Moisés defumado. Mas quando ele chega lá no cima, no Monte Sinai, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Que um som de chofar vinha do céu. Explica para mim como com o som de chofar dá para 3 milhões de pessoas ouvirem sem nenhum equipamento de som e sem paredes. A Bíblia diz, vinha do céu um toque. Vai de novo. Vinha do som um toque assim, ó. Todo Israel ouvindo o som vindo do céu. Aí a sua Bíblia diz, capítulo 33 de Êxodo, que Moisés falava com Deus, e ele entrou no gabinete de Deus, porque a Bíblia diz que tinha uma nuvem no cume do monte, e Moisés entrou dentro dela. Moisés falava com Deus e Deus lhe respondia. Deus respondia a Moisés num trovão, irmãos. E quando Moisés desceu, a cara dele saía luz. Saía a luz da cara do Moisés. Ele era uma cara lanterna. Ia clareando para onde ele olhava. Aí sabe o que o povo sugeriu? Ô Moisés, ô velho, sério mesmo, põe um véu no seu rosto. Aí Moisés fala, por quê? Porque quem olha para Deus morre. Você e Deus estão muito parecidos. Poxa. Fala se Moisés não é o cara. Aí quando chega o capítulo 33, Moisés fala assim: Senhor, já estou pronto. Deus fala, para quê? Me mostra a tua glória. Me mostra tudo. Capítulo 3, ele escondeu o rosto porque sabe, quem olha para a glória plena de Deus morre. Capítulo 33 ele fala, me mata Deus. Mas eu não quero morrer, Senhor, de morte matada nem de morte morrida. Eu quero morrer de adoração. Eu quero ver a tua glória e ser levado por ela. Aí Deus fala assim, Moisés, ainda tenho muito o que fazer contigo. Cara, mas eu vou fazer uma coisa, tem uma fenda na rocha aí. Entra nela que eu vou colocar minha mão em você. Eu vou reunir toda a minha bondade, toda 100%, sim ou não? Ele reuniu toda a glória que tinha no céu, na terra. Veio para aqui, colocou a mão e passou com toda a bondade dele por Moisés. Ele tira a mão e Moisés vê a glória de Deus e vai caindo. Plum, Deus passa e ele dá tempo de ver e não morre. Atenção. João dá as visões apocalípticas porque ele ainda teve condição de falar o que ele viu. Moisés nem tentou porque ele viu a glória do Todo-Poderoso. Moisés era o cara ou não era? Brilhava. Miriam foi questionar Moisés. Arão, Moisés não é o cara não. Deus fala comigo, eu sou profetisa, pai. E ela era meio racista, Miriam. Aí, casou com a mulher morena aí, rapaz, tá por fora esse Moisés. Aí ele vai, Moisés inocente, rapaz, namorando tranquilo. O Arão vai, concorda com ela. Deus fala com Moisés, chama Miriam e Arão, quero tratar com eles ali na tenda da congregação.
Aí ele vai lá inocente, rapaz. O pastor é meio assim, inocente. Falou: Miriam, Arão, Deus falou que quer falar com nós três ali, ó. A Miriam levanta, falei com você, Arão, que Deus fala com a gente também? E vai soberba, vai inflando na soberba. Aí quando chega no meio, Deus ficou tão irado, porque ela estava muito soberba, falou: Moisés, espera um pouquinho, deixa eu tratar só com os dois. Aí Moisés inocente falou: tá bom, Deus. Primeira vez que Deus falou com Miriam direto. A nuvem baixou, o Arão do lado. Aí ele falou assim: Miriam, deixa eu falar um negócio com você, querida. Na linguagem aqui minha, né? É assim, ó, Deus falando: deixa eu falar um negócio com você, Miriam. Com profetas iguais a você, eu falo, por sonhos, visões e enigmas. Não vou repetir, Miriam. Eu falo por sonhos, visões e enigmas. Você está ouvindo, Miriam? Mas com Moisés, o meu servo, eu falo cara a cara. Porque você questionou a autoridade que eu coloquei sobre você, embora ele seja menor de idade, seu irmão caçula. Deixa eu falar um negócio: você vai ficar leprosa, porque isso é como se você tivesse imunda. Ficou lembrosa. Aí o Arão, cruz, que está amarrado, eu estou do lado de Moisés, rapaz. Ih! O Arão, cara, ele resolveu o negócio. O Arão tem uma atitude muito engraçada, irmão. Porque olha só, ó o Arão. Moisés está no monte, o Arão mudava de ideia rapidinho, mas Deus amava o Arão. Moisés está no monte, o pessoal aqui fala assim: Arão, Moisés morreu. Eu falei: morreu não, senhor. Morreu não, Deus vai usar ele, rapaz. Meu irmão morreu não. Morreu, senhor, ninguém fica sem comer tanto tempo lá assim não. Aí ele falou: será que morreu mesmo? Morreu, Arão, vamos fazer um negócio aqui. Que negócio? Vamos fazer um Deus para nos levar de volta para o Egito. Mas Deus não é uma prova imagem não. Que tem nada disso não, senhor. Fazer um Deus aqui. Que Deus? Um bezerro de ouro. Inclusive tem uma palavra de bezerro de ouro. Toda vez que aparece bezerro de ouro, é na rebelião tentando desviar a glória que devia ir para Deus. Aí o que acontece? Ele vai e faz o bezerro. O pessoal trouxe os negócios e Arão martelou. E foi um martelinho de ouro do bezerro. Moisés desceu, quebra as tábuas, porque quebraram a aliança no primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura que há no céu, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta. Aí ele quebrar a aliança. Aí Deus falou: vamos punir os rebeldes. Quem é do meu lado que venha para cá, o Arão. Estou contigo, Moisés. Cara, estou fechado contigo, senhor. Estou pensando o quê? O Arão mudava rapidinho na parada assim. Aí Moisés, depois que puniu os idólatras, falou assim: Arão, como é que foi? Está assim na Bíblia, gente, chega a ser engraçado. Arão, como é que foi esse negócio do bezerro assim? Ele falou: foi assim, Moisés, o pessoal trouxe o ouro, jogou na tigela ali e saiu esse bezerro. Cara, chega a ser engraçado, né? Olha aqui para mim, ó. Moisés, irmão. Moisés, a Bíblia diz que nunca houve alguém igual a ele. Deus reuniu toda a bondade dele num local para passar, para poder mostrar para Moisés, para ele ver. Moisés foi o cara que Deus falou: Moisés, vou começar uma nova nação de você. Aí Moisés fala: uai Deus, o que é isso? Vou matar todo mundo, esse povo está rebelde. Só arreda um pouquinho para lá que eu dou conta do resto. Aí ele falou assim: Deus, só uma coisa aqui. Moisés, pelo menos quase 5 vezes ele consegue fazer Deus mudar de ideia. Olha só se ele não era o cara. Aí ele fala assim: mas Deus, tudo bem, só vai matar, começa outra nação, eu agora vou ser o patriarca, não vai ser mais o Abraão. Legal. Mas o que os egípcios vão falar do Senhor, pai? O Senhor tirou o povo de lá e os matou no deserto porque não teve condição de levar? Aí Deus vai falar: é verdade. É verdade. Mas sabe por que Deus fazia Moisés mudar de ideia? Porque ele não estava botando o nome dele. Era sempre envolvendo Deus e o que falarão do Senhor. O problema é que Deus não muda de ideia quando é para um indivíduo. Mas entra no mistério de Deus e fala: Deus, aqui, eu estou aqui, não estou parado aqui, mas o que eu vou falar do Senhor? Aí ele vai e age com poder. Está pegando aí? O negócio que a gente quer que Deus mude de ideia. Deus abençoe, Deus meu negócio, Deus a minha venda, Deus o meu negócio. Inclusive, deixa eu só dar uma pincelada de colherinha. Em Gênesis 22, a gente chama de Deus, Jeová Jiré, Deus da provisão, não é? Leia o texto direito. Leia o texto direito. Porque diz assim: filho, Deus o proverá para si.
A gente tem maneira de falar, Deus vai prover para mim. Se você estiver na obra e a coisa foi dele, ele provê para ele. Então Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si. Se você estiver na obra, é projeto dele ser o provedor para ele. Mas Deus prover para mim de bobeira? Fala, Deus, agora é o seguinte, vamos prover aí. Então eu fiquei no comando e Deus me servindo? Tá, então tá, vamos lá, vamos continuar. A espada está pegando aí, né? Vamos lá. Moisés era o cara ou não era? Arão era o cara ou não era? Fala a verdade, irmãos. Agora abre a sua Bíblia em Números, no capítulo de número 17. Não, Números 20. Meu Deus do céu, quem era o Arão? Sumo sacerdote. Tinha alguma roupa melhor do que a de Arão? A roupa dele comprava alguns quarteirões aqui da capital. Números capítulo 20. Espera aí um pouquinho. Ok? Muito bem. Versículo de número 22. Diz assim: Então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação foram ao monte Or. Que monte? Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes o quê? Rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. Nem o cara que ele escolheu para ser o sumo sacerdote, usando uma indumentária que fazia parte da adoração e tocava na arca uma vez por ano entrando lá, nem ele entrou na terra porque foi rebelde. Capítulo 27. Quem era Moisés? Versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que hei de dar aos filhos de Israel. E tendo visto, será recolhido também a teu povo, assim como o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Sim, na contenda da congregação, fostes o quê? Espera aí, aqui, olha para mim. Moisés era rebelde? Arão era rebelde? Deus não está deixando eles entrar por causa de uma rebelião. Nem os dois caras mais íntimos de Deus, um que subiu o monte, Deus não deixava ninguém estar lá, Deus falava com ele cara a cara. Quem falava de Moisés? Todos que falaram mal de Moisés morreram no deserto, todos. Arão era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos e à Arca da Aliança. Nem esses dois, por causa da rebeldia, entraram na promessa. Atenção, olhe para mim. Arão era rebelde? Dúvida, né? Moisés era rebelde? Não eram rebeldes, foram rebeldes. Fostes rebeldes. Então deixa eu te dar uma notícia. Parece que está tudo bem na caminhada. Pastor, mas o fulano foi rebelde, parece que está tudo bem com ele. Fica tranquilo, porque nas águas de Meribá e no deserto de Sim, Arão e Moisés foram rebeldes, desobedecendo uma palavra. Deus continuou usando eles, mas lá no final Deus puniu. Falou: é por isso que você não vai entrar. Todo rebelde vai passar no crivo de Deus. Todo rebelde vai passar. Tem alguém aqui melhor do que Arão e Moisés? Levanta a mão. Não tem não? Então vigia, guerreiro, porque cada ato rebelde Deus vai tratar. Olha em volta aí e pergunta: você está sendo rebelde? Vamos lá? Olha como Deus falou com Moisés, mas Deus não se esqueceu do ato rebelde. Quanto mais atos rebeldes, Moisés desobedeceu a Deus uma vez, irmãos. E sabe o que ele desobedeceu?
uma única vez, e dessa vez ele não conseguiu convencer a Deus. Ele convenceu a Deus de tudo, mas ele insistiu dizendo: Deus, deixa eu entrar, só. Deixa eu entrar na terra. Deus falou: não, Moisés, você vai olhar. Deixa eu entrar, só. Deixa eu entrar, Deus. Chegou um ponto que Deus falou assim: Moisés, não me fale mais desse negócio, você não vai entrar. Se Deus tratou do cara, que ele falava cara a cara, mostrou toda a bondade dele, será que ele não vai tratar de mim e de você? Então para de falar mal da sua autoridade, cara. Não desobedece a Deus não, porque ele vai tratar. Nossa, esse silêncio dá até um nada. Se entrasse um sonzinho agora de violino, assim, tipo É desse jeito, irmão. Ele vai tratar. Tudo bem? Vamos à última ministração para você sair daqui top das galáxias. Vamos lá? Vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo... Tem muita coisa, mas não vai dar tempo. Capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Capítulo 2, verso 1 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Pastor que tem aliança não fica sem companhia. Na companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, fica quieto só. Na versão aí da Bíblia está: calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Também ele respondeu: eu sei, cara, fica quieto, só. Na linguagem mineira, né? Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Ambos foram. Não falta companhia pastoral quando o pastor tem líder de aliança. Ele estava em Gilgal. Quem foi em Gilgal? Gilgal é aquele deserto, irmão, quente pra caramba. Nem no calor mais intenso do deserto faltará uma companhia para o pastor que trabalha aliança. Ele vai para Betel, tinha companhia. Ele foi para Jericó, tinha companhia. De Betel a Jericó, tem que atravessar o deserto da Judéia, tinha companhia. Ele vai além do Jordão, território desconhecido, tinha companhia. Quem tem aliança não deixa o seu pastor sozinho. Cadê o seu pastor? Tem aliança com ele? Fala assim: pastor, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Atenção, para tudo, deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Eliseu era o companheiro, mas o que me chama a atenção no texto é que haviam discípulos dos profetas em Betel, discípulos dos profetas em Jericó. Mas ao buscar a origem da palavra discípulos dos profetas, eu fui chocado com um termo no hebraico ben. Peraí, ben, eu parei tudo, porque ben é filho. Ei, pare tudo, olhe para mim. Não eram discípulos dos profetas, filhos dos profetas. Ben, no original está ben, filhos dos profetas.
Mas olhe para mim, toda pessoa que tem muitos pais não honra ninguém. Eles eram filhos nos plural, dos profetas nos plural. No plural, quem tem muitos pais não honra ninguém. Um dia eu estava num congresso muito grande e ia ministrar nele. No intervalo de uma ministração e outra, veio um cara para falar comigo: pastor, que palavra boa, cara, top demais. Me abracei ele, que bom, que valeu para você, cara, tal. Aí falou: esse aqui é meu pai. Eu falei: que bom que você tem uma cobertura, você tem alguém. Abracei ele, deu os parabéns. Aí demorou um pouquinho, falou: esse aqui também é meu pai, ó. Falei: passou o terceiro, eu falei: esse também é o meu pai. Eu falei: quem tem muitos pais não honra ninguém. Está aqui, os discípulos dos profetas em Betel não seguiam Elias. Olha o termo que eles usam. Tanto os de Betel, sem se encontrar com os de Jericó, usam a mesma fala: sabes que o Senhor Deus levará o teu Senhor, não é o nosso Senhor, é o teu Senhor, sobre a sua cabeça hoje? Porque eles não consideravam o Elias como o profeta, era só mais um profeta. E ele disse: vocês tiveram essa revelação? Cara, Deus falou conosco. Eu também sou, fica quieto, estou sabendo. Mas o interessante é que nenhum deles seguiram Elias. Irmãos, pensa, a gente tendo aqui uma revelação que Deus vai levar um homem, vai fazer uma assunção, vai levar um cara, vai arrebatar uma pessoa. A gente vai ficar de bobeira? Eu quero ver, ué. Parada dessa aí, vai levar? Vai, então quero ver. Irmãos, eles não saíram da estrutura que estavam, nem para ver a assunção de Elias. Não saíram. Permaneceram ali em Betel. Os de Jericó permaneceram em Jericó, porque havia uma estrutura que dava conforto para eles. Havia um apego. E hoje a gente nem sempre se apoia na estrutura da igreja, mas às vezes a gente se comporta dessa forma quando deixa o pastor por causa de alguma conveniência pessoal. Eles não vão, querido. O homem a ser levado, estavam com a revelação ali, mas eles eram monges. Eram tão monges que o Elias então resolve fazer aí, está aí no versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, dos filhos dos profetas, e pararam certa distância. Eles ambos pararam juntos ao Jordão, porque eles tinham uma linha imaginária. A gente tem que ir até aqui, porque para lá a gente não pode passar não. A gente é monge, se a gente passar para lá a gente desvia do evangelho, a gente vai ficar fora do negócio. Então a gente tem que ser religioso, a gente tem que ser monge, a gente tem que estar aqui no seminário. E eles ficaram ali numa proteção de mosteiro, e tinha uma linha imaginária que eles não passavam dela, nem para seguir o Elias, mas o Eliseu estava além da margem. Se igreja tem um nome, chamados para fora, a gente está aqui dentro para fazer a obra de Deus ali fora. Então o Eliseu, ele acompanhava o Elias, ele não tinha limites, ele não tinha essa margem, essa linha imaginária que deixava eles presos. E aí quando chega no verso 8, então Elias tomou o manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Eles não viram esse milagre, irmãos. Sabe por que não viram esse milagre? Porque eles precisavam estudar, serem estudiosos da Bíblia. Virar outro profeta. Elias saiu, vai começar outra aula. Nós não podemos sair daqui não, porque vai ter aula. E ficaram lá. Muito bem. Quando passaram o Jordão, versículo 9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada. Chega em Betel, quem são vocês? Filhos dos profetas. Chega em Jericó, quem são vocês? Filhos dos profetas. Quem você quer ser, Eliseu? Filho do profeta. Eu não quero ser filho de muitos, eu quero ser filho de Elias. Por isso ele disse: deixa eu ser teu filho. Eu quero ser o teu filho, porque o Senhor ainda não tem filho. E ali naquela hora, atenção, naquela hora, ele disse assim: quer ser meu filho? Então fica comigo até o fim.
E eles passaram o Jordão conversando, irmãos. Passaram conversando. Eu acho lindo isso, que eles passaram conversando. Queria saber até a conversa que era ali, mas não soube não. Deus não me revelou não. Aí eles foram conversando, quando de repente uma carruagem os divide. E ele é levado. E ele grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nesse momento, irmãos, ele reclamou o direito de ser filho, porque ele diz: meu pai. Ele não diz: você é mais um pai, o Senhor é meu pai. A paternidade espiritual, embora eu já tenha falado sobre isso de uma forma ministrando diferente, eu queria dizer aos líderes: a igreja, membros de igreja não vão entender isso. Isso é coisa de líder, irmão. Você tem que sair do nível de monge, porque tem gente que só funciona dentro da igreja. Você tem que estar com o seu pastor fora das paredes da igreja. Você tem que estar nas lutas da casa dele. Você tem que participar da vida dele lá fora, no sentido de dizer: pastor, posso ajudar em algo? Não sei como ajudar, sou pequenininho, mas pelo menos eu estou aqui. E aí, tem como ajudar de alguma forma? Isso é coisa de liderança. Então, antes de eu continuar, eu queria que você fosse no seu pastor titular. Fica em pé um pouquinho aí. Cadê o seu? Fica em pé, só quem é pastor titular? Isso. Eu queria que você fosse, mas pastor, já fiz isso, irmão, então faz de novo. A gente ceia todo mês. A gente faz a ceia todo mês. Não é verdade? Está com o seu discípulo aí? Eu queria que você fosse. Eu não posso continuar isso aqui sem antes fazer isso. Por favor, vá no seu pastor. Espera um pouquinho. E faz com ele de novo. Cadê a apóstola Nilda? Deixa ela ficar aqui para eu continuar ministrando. Aí o meu pessoal pode ir nela, tá? Tá valendo para mim que é só uma carne ali. A minha parte branca da carne. Aqui, ó. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar no seu pastor, na sua pastora e vai dizer: pastor, eu aprendi que quem tem muitos pais não tem ninguém. Eu quero que a senhora seja minha mãe. Eu quero lhe honrar como filho. Eu quero lhe pedir bênção. Eu quero ensinar para a igreja o que é honra. Eu fazendo, não é eu falando. Tá bom? Então esse é um momento especial. Vai no seu pastor e fala: quero te honrar muito, minha matriarca. Quero lhe honrar. Quero mesmo fazer isso. Quero lhe honrar muito. Quem não é filho fica agarrado à estrutura. Quem é filho vai além das dificuldades, atravessa deserto e faz valer a pena. Isso mesmo. Vamos terminar agora, mas você tem que estar pronto para isso aí. Amém? Terminou, volte ao seu lugar, que a gente vai concluir agora. Vamos lá, vamos para a parada aqui. Você vai pegar seu certificado para ter o memorial. Para ter o memorial e fazer valer a pena. Ó, que chique. Muito bem. Ô gente, enquanto vocês fazem aí, ali atrás tem umas camisas de aliançados. Eles, quando o Rio Branco, pastor Osmar. É um filho que eu tenho. Deus abençoe. Olha aqui, ó. Ali atrás tem umas camisas dos aliançados. Fui comprado pelo sangue da nova aliança. Aliançados. Gênesis 17:7.
É assim, são camisas maravilhosas. Aqui, ó, com a Agnes aqui. Vem cá, meu amor. Camisas maravilhosas. Você vai estar ajudando nesse projeto aí também de aliança para adquirir ali atrás, tá? Obrigado, meu amor. Volte ao seu lugar. Volte ao seu lugar. E aí, tá valendo? Volte ao seu lugar. Quem está renovando a aliança aí, muito bem. Vamos lá, líderes. Mais uma palavra aqui para você pegar e fazer valer a pena. A gente está dentro do horário ainda, tá? Na verdade tinha muitas coisas para fazer, uma imersão, tem que dar muita informação para você. Tem gente que vai ter um ano de pensar em algumas coisas da Bíblia aqui. Tem muita coisa pela frente, isso é uma imersão. Sair daqui sem ter aliança tem que ser muito ruim de serviço. Vamos lá, gente? Olhe para mim, eu vou gastar alguns minutos para falar com vocês a respeito do Código do Bushido. O Código do Bushido, quando eu escrevi esse livro, eu não sabia que ele ia marcar tantas pessoas. O Código do Bushido é o código de honra samurai. E os samurais traziam consigo esse código não escrito. Era um código passado de pai para filho, de geração em geração, e não tinha nada escrito nele. Era um discipulado. Então, como um pesquisador na história, eu me interesso muito por algumas coisas. E o Código do Bushido funcionava da seguinte forma: na época em que o Japão era feudal, vamos entender feudalismo, todo o território japonês era distribuído em território feudal. Um senhor feudal tomava conta de uma geografia, outra de outra, não tinha território livre, todos os territórios tinham um senhor feudal. E os samurais eram os protetores daquele território, daquela geografia e do líder feudal. Samurais eram guerreiros, samurais eram lutadores que tinham duas funções: proteger o território, proteger o líder. Proteger o território? Proteger o território? Quais eram as duas funções do samurai? Mais alto. Muito bem. Haviam guerras, uma discórdia de um com o outro. E quando um samurai, por algum motivo, permitia ao seu senhor ser ferido, ele então fazia um ritual suicida chamado, no vulgar, harakiri, mas no japonês é seppuku. Seppuku é o ritual suicida e vulgarmente as pessoas chamam de harakiri, mas é seppuku. O seppuku ele sentava sobre seus pés, pegava uma adaga, fincava num lado e, se ele tivesse força, ele puxava para o outro, mas em partes vitais, porque ele era um lutador, ele sabia qual era a parte vital, para que ele morresse. Não se via um samurai embriagado, envolvido em prostituição, adultério, devendo os outros, porque o samurai tinha um código de honra. O código de honra samurai não escorreu, ficava num jeito, era envolvido com algum sentimento complicado e tudo, e desmascarado, ele ia para o seu canto e fazia o seppuku. Por quê?
Porque no código de honra do samurai, quando ele comete um ato de desonra, ele tem o direito de lavar a sua honra com o próprio sangue. E do momento que ele cometeu o ritual suicida, ninguém toca mais no nome dele. Ele se redimiu, ele resolveu o problema, ele está puro, e ninguém podia falar mais dos filhos nem da família. Mas se esse samurai por algum motivo não fizesse, a família dele ficaria carregando esse estigma para o resto da vida. E rapaz, fala nada não, você tem um cara de desonra na sua casa, constantemente. O samurai só não tinha o direito de recuperar a sua honra em uma situação. E para isso aqui eu tive que ver filme, ler livro, pesquisar muito. Pesquisa que eu gastei, eu acho que um pouco mais de 6 meses, você vai saber em 10 minutos. Mas esse é o direito da presença. Você está aqui, você pode ter isso aí. Só uma situação um samurai não podia recuperar sua honra. Qual? Quando ele se levantava contra a autoridade. Se ele estivesse envolvido numa conspiração contra o líder, nem com o ritual seppuku, a família dele tinha que levar o estigma. Não adiantava. Com isso, ele era tirado daquela geografia, daquele feudo, automaticamente ele entrava em outro. Virava uma arma mortal. Por quê? Detentor de uma arte marcial letal, ele não tinha autoridade sobre ele. E ele era chamado de Ronin. Ronin significa samurai sem mestre, homem onda, gente sem valor. Não respeitou, levantou contra o líder, você é um samurai sem mestre. Aí ele é tirado, olha a vergonha, tirado do feudo, a família dele ficava. E ele ficava errante em outros feudos, fazendo pequenos trabalhos para se alimentar. Porém sem nenhuma autoridade, olha o perigo, um rebelde. Rebelde não sujeita a ninguém. Quando aquele feudo descobria que aquele samurai era um Ronin, imediatamente o que eles faziam? Você não pode ficar no nosso território. Mas por quê? Porque você se rebelou contra o seu líder. Você não pode ficar aqui. E ele era tirado de lá, ia para outro território. Pronto, até ser descoberto. Quando descoberto, o que eles faziam? Você não pode ficar aqui. Então ele gastava o resto da vida passando a vergonha de um lugar para o outro. As igrejas nossas podiam aprender isso, para que quando alguém rebelar com o pastor, a gente não aceitar ele no nosso território. Mas os pastores pensam que aumentando o número de um vai fazer a diferença? Faz mesmo. Você vai ver. O cara chega falando, pastor, vim para somar. Depois ele sai para dividir. Olha aqui, ó. Eu estava em Santa Catarina, quando um japonês chegou perto de mim. Meu aliado, esse japonês. Homem da minha aliança. Quem esteve lá comigo na igreja dele? Quem esteve lá? Teve uns que tiveram. Esteve lá, né, Tavinho? Meu aliado. Ele veio para mim chorando. Ele comprou o livro, desfolhou, viu? Bushido. Começou a ler. Veio para mim chorando. Falou, obrigado, pastor. Obrigado, e me abraçou. Falei, por quê? Porque eu sou descendente de samurai. E tudo que está aqui é verdade. Falei, ainda bem, eu pesquisei. Tudo que está aqui é verdade. Eu gravei ele falando. E ele chorando falou comigo. Isso aqui, minha família era família de samurais. Eu sou descendente de samurai. Ainda hoje no Japão é assim. Tem um lugar lá que quando lá a pessoa não suicida. Ah, ele me deixou, vou morrer. Não, não tinha isso não. Lá no Japão não tem isso. Quando acontece um suicídio no Japão, é porque o cara cometeu um ato de desonra. E para a família não ficar defamada, ele vai e se mata. É quando um político lá rouba, oh meu Deus, aqui ia morrer metade. Nossa Deus aí, pensa, os políticos pegando honra. Fala, cara, eu vou ali. Ó, eles vão para um local e se matam ali. Quando se matam, até hoje é assim, a mídia não toca mais no nome dele. Quando alguém vai falar, opa, ele lavou a honra com o próprio sangue. Para na hora, porque a cultura de samurai está inserida dentro do Japão. Eu vou lá pregar para o Japão sobre o código do Bushido.
Já está agendado já para eu poder ir lá pregar sobre o código do Bushido para eles. Agora o detalhe da aliança aqui é, atenção, líder. Quais são as duas funções do samurai? Seu território é a sua igreja, seu líder é seu pastor. O princípio que eu tiro do código do Bushido é esse. No código do Bushido diz, ele pode lavar a honra com o próprio sangue. No código da aliança, nova aliança, diz que Jesus já morreu para lavar a nossa sem vergonhice toda. Foi para a cruz e lavou os nossos pecados com o próprio sangue, que nos torna mais alvo que a neve. A questão agora é a honra. No código de honra do samurai não existe tonalidade de cinzas. É certo ou errado? E aí, querido, deixa eu te falar, aqui está inserida a principal história de honra dos samurais. Eu coloquei aqui. Está aqui nesse livro. Para você ensinar para o seu povo que ele tem o papel de proteger a igreja e o seu pastor. Se um líder não faz isso, ele não está prestando para caminhar numa honra. Porque os samurais tinham um código que não era nem escrito. A gente tem a Bíblia Sagrada toda escrita para a gente poder seguir. Então vamos fazer valer a pena. Vamos lá? Paramos em que capítulo mesmo? Paramos em 2 Reis, né? Cadê o seu pastor? Está aí? Diga assim, meu pastor. Aponta para ele, diga assim, meu pastor. Eu sou samurai não. Nem tenho o código do Bushido, mas eu sou crente e tenho a Bíblia. Aprendi que tenho que defender a minha igreja e a sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Só para passar para outra palavra, fui numa igreja, estou lá pregando, isso aí também está nesse livro aí, estou lá pregando e vi que o guitarrista, cara, mas era um cara tão top na palavra, e o vocalista não, é meio fraquinho, porque tem gente que canta na igreja, e tem gente que finge que canta. Aí, cara, eu vi o guitarrista com um talento que eu falei, meu Deus, esse cara é bom de voz, de tudo. Mas o irmãozinho que estava cantando não era muito bom, não. Na hora da janta eu falei com o pastor, na verdade os pastores conversaram comigo, eu coloquei no livro que era a conversa dos pastores, né? Aí ele estava falando comigo, aí ele falou assim, por que o senhor não troca o guitarrista pelo vocalista, colocando o guitarrista como líder, porque ele tem uma pegada tão boa? Aí o pastor respondeu assim, no final do culto, para o outro pastor assim, é porque o guitarrista ele é bom mesmo, mas aquele vocalista ele passou comigo os piores momentos da minha vida. Ele estava lá quando eu estava muito mal, ele me ajudou pra caramba. Ele não tem o talento que o outro tem, mas ele tem honra, e eu nunca vou trocar a honra pelo talento. Falei, puxa vida, valeu, hein? Meu Deus do céu, porque o que tem de gente trocando talento por honra, meu irmão, o cara toca bem para você ouvir, mas Deus está ouvindo que a vida dele está desafinada pra caramba. Então nunca bote em jogo o talento do seu povo em detrimento da honra do outro, não. Bom, está no nosso horário, vai rapidinho agora, só para você ver como é importante ter líder, tá? Capítulo 2 de Números. Vou fazer um negócio que eu fiz em algumas igrejas, mas não tem tempo de entrar na outra ministração, como é uma imersão, então vamos lá mergulhar logo de uma vez. Vamos lá no fundo. Vamos lá? Fiz lá na igreja, fiz em algumas igrejas, e vou fazendo uma imersão para você ficar marcado. Vamos tirar uma foto disso aqui. Fiz até aqui na Memorial. Mas olha que coisa legal. Olha aí. Que coisa chique. Elias disse assim para o Eliseu. O Eliseu disse para Elias quando ele estava sendo assunto aos céus. Ele gritou lá de baixo assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que eu afirmo que ele estava gritando? Porque ele estava na margem do Jordão, um local aberto, e o homem subindo no redemoinho. Ele tinha que gritar.
Então ele gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão aparece na Bíblia 2 vezes, somente 2 vezes, que diz: tu és poderoso como o exército de toda a nação. Muito bem? Legal. O Elias então tira o manto e joga para o Eliseu. No meio do vento, Eliseu não ficou correndo atrás do manto, o manto foi cair longe, não. O manto foi no Eliseu. O vento levando um homem, o manto vai lá no Eliseu. Porque não se deixa legado para membro de igreja nem para discípulo, mas o manto sempre busca quem virou filho da honra, filho da aliança. O manto foi para lá, ele pega o manto, e sabe o que ele faz, irmãos? Aí é muito lindo, porque olha só, versículo 14 aí dos 2 Reis 2, diz assim: tomou o manto de Elias, que deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E feriu o rio e o rio abriu. Sabe o que significa isso? Quem é filho mantém a memória do pai. Quem espera pastor cair, faz um ministério individual, esquece de todo mundo que abençoou ele. Mas ele agora, a primeira profecia dele, ele diz: onde está o Deus de meu senhor Elias? E pá, bate no rio. Isso fala que ele tem memória. Nunca esqueça de tudo que o seu pastor tem feito por você. O tempo passa, e com o passar do tempo ele adoeceu. Depois de muitos milagres, vamos dar um salto, ele adoeceu. Ele já estava tão doente no capítulo 5 que o Naamã, quando vem falar com ele, ele falou: pô, vamos lá então, que esse cara vai orar. Minha criada falou, a mulher também falou, vamos lá galera, vamos lá. Aí quando ele chega lá, o Eliseu, o mensageiro fala assim: Eliseu, o Naamã está ali fora e ele está meio doentado. O Eliseu mandou ele tomar banho. Mandou o cara tomar banho. Mandei tomar banho, tem que ser 7, viu? 7 banhos. Por que ele não saiu? Estava doente, segundo os estudos. Estava doentado. Fale com ele para tomar 7 banhos, 7 mergulhos. Maravilha. Mas dá um pulinho na sua Bíblia no capítulo de número 13. Capítulo 13. Versículo 14 diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: o quê? O que mesmo? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Para tudo. De quem é essa frase? Anos atrás, o Eliseu disse, gritando: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, chorando, cai no chão e o manto cai sobre ele. Ele rasga as suas vestes e se reveste da unção do seu líder. Tem negócio de ministério individual não. E dá prosseguimento ao projeto. Ele foi o sucesso do Elias. Agora ele está deitado. O rei Joás vem para ele e não grita não, irmão. Diz a Bíblia que chora sobre ele. Rei Joás se debruça sobre ele, as lágrimas pingando sobre o Eliseu. Ele coloca a mão e diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando ele diz isso, irmão, o Eliseu então, ele quer sentar. Joás falou: não senta não, só está muito fraquinho. Não me impeça não, deixa eu sentar. Vá lá agora no seu cavalo, na sua carruagem, pegue arco e flecha. Mas meu senhor, calma, vai lá e pega agora, meu filho. Ele corre lá fora, pega o arco, flechas e traz. E quando trouxe, o Eliseu já está de pé trêmulo, com suas pernas fracas. Aí ele diz para o Joás: retesa o arco. Joás retesa o arco. Cadê um guardião? Vem aqui um guardião, vem cá. Retesa o arco, mão esquerda lá na frente, puxa a outra mão até a bochecha. Imagine um arco agora na mão dele. Nossa, ele está segurando com uma força. O arco é retesado aqui e a corda esticada até aqui. Sabe o que o Eliseu pediu para ele retesar? Porque ele estava doente, fraco.
Ele falou, retesa o arco. O rei Joás não estava entendendo. Ele retesa o arco. Aí o Eliseu vem escorando nele, gente. Escorando nele. Com muita dificuldade. Ele coloca a mão no arco e coloca a outra mão na outra mão. E fica um tempo assim. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo, Deus, eu não tenho força, mas eu vou usar a força do meu filho para dar minha última profecia. Eu não consigo retesar o arco, eu preciso lançar uma flecha de uma vitória. E ele me chamou de pai. Ele usou a minha frase. Ele tem direito a receber uma bênção. Aí ele fala assim, abre a janela para o lado do Oriente. Pode tirar o arco. Abre a janela para o lado do Oriente. Cadê o pessoal da Memorial? Para onde é o Oriente aqui? É aqui, ó. Direção aqui desse ventilador aqui, ó. Já vi na bússola, não é, gente? Pronto. Aí ele fala, abre a janela para o lado do Oriente. Abre a janela aqui. Tem a janela aí, abre ela. Aí ele fala assim, retesa o arco agora, porque quando você soltar o arco, com soltar a flecha, eu vou liberar minha última profecia, meu filho. Eu estou fraco e vou morrer, mas é a minha última palavra profética. Muito fraquinho, ele recobra força e fala, peraí um pouquinho que está doendo. Aí ele fala, vai, solta a flecha. Quando ele solta a flecha, vai indo, passa da janela e ele grita, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória. Enquanto a flecha ia, a voz profética pega a flecha para poder conduzir a vitória. Segura, por que janela do Oriente? Porque tinha outra janela, às vezes abria a janela do... Segura o remo, segura. Deus, quando fez tudo, ele fez. Duas coisas ele não fez. Ele não disse haja, perdão. Ele disse haja e tudo aconteceu. Duas coisas. Primeiro, o homem ele fez e o jardim ele plantou. Só que ele plantou um jardim para o lado oriental. Qual lado? Oriental. Legal. Adão foi expulso do Éden e ele botou querubins guardando o lado oriental. O tabernáculo, quando feito no deserto, antes de montar tem que saber de onde é o Oriente. É para lá? Então tem que fazer voltado para lá. Não podia montar a arca de qualquer jeito não, voltado para lá, porque a bênção vem do Oriente. Quem já ouviu a expressão, ih cara, eu estou desorientado? Quem já ouviu isso? É porque está sem a bênção, entendeu? Está meio perdido, está desorientado, está meio perdido. Segura aí, segura mais, segura. Sua Bíblia diz, Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra lá no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele vai sair do Oriente e vai buscar a sua igreja. A bênção do Senhor vem do Oriente, meu santo. Estica o braço para lá, para o lado da bênção. E o Eliseu sabia que o rei que chamou ele de pai precisava de uma vitória contra os inimigos. Necessariamente os inimigos não estavam no Oriente, mas era do Oriente que viria a vitória. E isso era um ato profético. Agora o interessante é, por que que ele estava botando a mão? Por que que ele estava botando a mão? Ele queria dizer para Deus, Deus é Deus de aliança. Quando um está sozinho, é uma flecha. Mas se tiver a mão do profeta, é uma flecha profética. Se a mão do seu pastor estiver no seu projeto, a flecha vai ser da vitória. Fique de pé. Onde é o Oriente? Onde é o Oriente? Antes do Oriente, olha para o lado do seu pastor e diga, pastor, eu só vou conseguir a bênção do Oriente se eu tiver pai. Quem não tem pai espiritual, não tem bênção que vem do Oriente. Fala com ele assim, ó. Estende as duas mãos assim, ó.
na direção do seu pastor e fala: pastor, põe a mão na minha mão, porque eu vou lançar uma flecha. Põe a mão na minha mão, porque eu vou lançar uma flecha, e eu quero que o Senhor diga que a minha flecha é flecha da vitória. Ele que quer primeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, para lá do Oriente, pro lado do Oriente, pro lado do Oriente, pro lado do Oriente, pro lado do Oriente, mão esquerda assim, ó. Mão esquerda, esquerda assim, ó. Ó. Agora você pega fecha a mão esquerda segurando o arco profético. Segura a mão direita agora na bochecha. E sinta a força do arco. Porque quando você soltar profeticamente, a flecha pode ter caído por ali, mas profeticamente era a flecha da vitória. Eu quero agora, como profeta da aliança, não tomando o lugar do seu pastor, mas dizer que a sua mão está sendo tocada pela mão do Deus Todo-Poderoso, para dizer que a bênção do seu pastor está sobre ti, e dizer que a vitória que você precisava virá por causa da aliança. Nem sempre o pastor tem força, mas ele tem unção. Então a sua força com a unção do seu pastor, a flecha vai buscar vitória no Oriente. Eu queria que você gerasse agora um milagre, porque aquela vitória que você tanto precisa só vai vir através da aliança. Eu gostaria que você gerasse agora um milagre, porque quando você lançar essa flecha no reino do Espírito, meu Deus, ela vai buscar a vitória que você precisa. E quando você soltar, todos os pastores vão dizer: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor, 10 vezes, e você vai dizer junto, para concordar com o seu pastor, 10 vezes flecha da vitória do Senhor. E enquanto você disser, ela vai pegando a pressão, para ir buscar o seu milagre da aliança em nome de Jesus. No 3 você solta e a gente diz 10 vezes. Prepara bem o seu coração para provar a vitória que vem do Senhor. 2, respira bem fundo, veja o seu milagre vindo do Oriente. 3, pode soltar agora, flecha da vitória do Senhor. Todo mundo. 2, Flecha da vitória do Senhor. 3, flecha da vitória do Senhor. 4, mais alto. 5, 6, mais alto. 7, bradando. 8, profeticamente. 9, para terminar. Explode aplaudindo aí. Meu Deus, meu Deus. Ei, ainda de pé, segura. O último ato profético do profeta Elias não foi como profeta, foi como pai. Meu pai, meu pai. Ele falou: pai, então toma meu manto. Continua. A última profecia de Eliseu não foi como profeta, foi como pai. Meu pai, o senhor vai morrer de doença. Filho, pega o arco e flecha. Mas o senhor está ganhando. Pega o arco e flecha. Eu não vou profetizar não, eu vou liberar uma bênção de pai para filho agora. Se o seu pastor for seu pai, meu irmão, ele pode profetizar para os outros, mas para filho, ele pode estar na cama, ele levanta, ele se vira. Membro de igreja a gente faz reunião depois, filho a gente vai buscar. Quem já foi buscar filho? Filho a gente vai buscar, irmão. Filho está num lugar complicado, a gente vai lá buscar. Membro de igreja é lá, o cara postou a foto, depois a gente conversa. Cadê o seu pastor? Se for homem, diga meu pai, meu pai. Se for mulher, fala minha mãe, maninha. Oi? Tudo bem, gente?
Olha aqui, ó. Olha para o seu pastor e diga: pastor, eu aprendi que a bênção de Deus vem do Oriente, mas não adianta nada se eu não estiver em aliança contigo. Joás não teria essa profecia sem um pai. Seja meu pai. Ei, mas tem gente que é tão fraco que ele ouve uma palavra agora, semana que vem já está fraco. Tão fraquinho, irmão. Uma palavra, ouça uma palavra lá para a vida toda. Olha aqui, ó, segura o mistério. Eliseu disse assim: Joás, eu profetizei vitória contra os sírios. Faz o seguinte, filho, fere o chão agora. O Joás feriu o chão 3 vezes. Teve mais nada. Ele juntou o arco e as flechas e deu para Eliseu. Eliseu falou: por que não feriu tudo? Por que não gastou todas as flechas? Eu já estava aqui firmado na profecia, cara. Porque você feriu o chão 3 vezes, você vai ter 3 vitórias, o resto vai ser de derrota. Podia ter usado tudo, irmão, não para não. Você tem pai, seu pai liberou, vai até o fim, manda ver, faz valer a pena. Seu pastor é seu pai, honra. Se o seu território, olha aqui, transporte-se para o tempo dos samurais, você seria morto ou protegeria o território? Protegeria o seu líder? Sempre o diabo vai enviar um ronim, um crente sem pastor, um discípulo sem mestre, um cara que não merece ter autoridade sobre ele, lá para a igreja. Porte-se com honra e proteja a sua igreja e o seu pastor. Pastor, você entendeu porque que é bom ter o seu discípulo numa imersão? É bom ter seus filhos aqui, para eles aprenderem conduta de honra. Muito bem, gente. Muito bem, estamos dentro do nosso horário. A gente vai terminar, a gente tem 15 minutos. Antes de entregar os certificados, sente um instante.